Continuando, nós vamos tratar agora, a partir do versículo 7, até o versículo 8, 7 e 8, eu diria, a profundidade da gratidão de Paulo em relação àquela igreja. Vamos lá. Como é que Paulo tratou isso? Vamos examinar o versículo 7. Ele diz, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. O que é que Paulo quer dizer com isso aqui? Os irmãos estão vendo aqui algo que é coisa que nós nunca podemos, vamos dizer assim, entender na sua profundidade. Paulo está dizendo aqui, puxa, foi Deus que começou. Eu estou contente com isso, que ele que começou, ele vai continuar. Vocês não vão parar. Mas diz, aliás, é justo. De que maneira? Ele diz, por quê? Versículo 7. Porque eu penso de vocês todos que eu trago no coração. Ele diz, vocês estão comigo. Os irmãos sabem o que é isso? Quando nós, irmãos, temos verdadeiros participantes conosco de nossas lutas, eles ficam conosco no coração. Então os irmãos podem pensar que Paulo não está reclamando. Vocês podiam estar aqui comigo, vocês podiam pegar aí o cavalo, o navio, ou o camelo, e vir até Roma aqui estar comigo. Eu estou muito sozinho. Paulo não está falando assim, vocês estão comigo no coração. Vocês estão juntos. Queridos irmãos, isso é verdadeira amizade e amor. Os irmãos lembram de Davi, quando ele encontrou com Jonatas, filho de Saul. Saul era um inimigo tremendo de Davi, perseguiu para matá-lo. Mas o filho não. Jonatas foi o filho de Saul, que tinha verdadeiramente uma fé bíblica. Era um homem crente, ele amava Deus. E quando ele viu em Davi um homem diferente, um homem que temia Deus, um homem corajoso, sabe o que aconteceu? Ele colocou Davi no seu coração. Ele compartilhou o que tinha com Davi. Ele falou, esse homem tem mais fé do que eu. Eu vou passar o que eu tenho para ele. Pegou o arco dele, pegou tudo que ele tinha. Isso é seu. Quem vai lutar pela causa é você. Olha, queridos irmãos, nesse caso é a mesma coisa. Jonatas estava, como que dizendo, eu tenho Davi no meu coração. E Davi, por seu lado, estava dizendo, eu tenho Jonatas no meu coração. E ele mostrou isto. Quando ele tomou o reino, Jonatas tinha morrido. E ele, mesmo assim, ele cuidou dos parentes de Jonatas, porque realmente amava ele. Foi assim com a igreja. Obrigado. Foi assim com a igreja de Filipenses em relação a Paulo. Como é que Paulo mostrou isto? Como é que Paulo tinha no coração? Foram apenas emoções? Eu tenho vocês no coração. A gente fala assim, né, irmãos? Vocês são meus amigos. Eu tenho vocês no coração. Mas não foi coisa assim, não. Olha o que Paulo diz. Ele, para mostrar esta verdade, ele fala da presença espiritual deles no coração. Como assim? Se tivesse os meios de comunicação como nós temos hoje, eles estariam presentes. Os irmãos sabem hoje, né? Quando um pastor é sozinho, solitário. Mas quando ele tem amigos, eles querem estar juntos. Se tivesse os meios de comunicação que naquele tempo que tem hoje, eles nunca abandonariam Paulo. Nós estamos aqui. Usaria o telefone, usaria o WhatsApp. Paulo, nós estamos aqui.
viajariam direto para lá. Nós estamos com você, vamos ficar aqui na prisão. Foi Paulo que foi preso, os outros não. Timóteo era livre, vai lá, Timóteo, visita a igreja. Vai lá, Epafrodito, visita a igreja. O único que estava preso, algemado, era Paulo. Os irmãos podiam chegar, entrar na prisão com ele, ficar ali com ele. Paulo diz, eu sei que vocês estão comigo aqui. Em outras palavras, eu tenho amigos, eu tenho um grupo que está comigo, que participa comigo desse evangelho. Como? Vamos lá. Ele diz, nas minhas algemas. Está vendo aí o versículo? Quando eu olho para as minhas algemas aqui, vocês estão também presos aqui comigo. Presos. Vocês estão aqui dentro da prisão. Olha que sentimento, irmãos. Por que isso? Porque Paulo amava o evangelho. Ele disse, ai de mim se eu não pregar o evangelho. E aquela igreja entrou também. Entrou nessa participação. Eles estavam como que dizendo, Paulo, nós somos tão apóstolos como você. Está vendo? Eles não foram chamados apóstolos, mas eles se uniram ao apostolado. É exatamente isso, irmãos, a causa do evangelho. Quando nós estamos empenhados numa causa santa, numa verdade santa, e uma igreja vem junto. O pastor está sofrendo, vamos sofrer com ele. O pastor está chorando, vamos chorar com ele. O pastor vem com a família, vamos estar com aquela família. Ele está procurando o bem do povo. Ele não está pensando em si, ele não está pensando em ficar rico. Então, a igreja que participa das algemas, por assim dizer, é uma igreja que está orando. É uma igreja que vem com o obreiro. Nós estamos orando juntos pela causa do evangelho. Se morrermos, Deus levanta outros. Queridos irmãos, a igreja é isto. Igreja não é o meu bem-estar. É uma causa tão santa. É um grupo de soldados na batalha. Homens e mulheres. Em segundo lugar, Paulo diz, na defesa do evangelho. E com isso aqui eu trago para os irmãos a verdade do que é a mensagem que temos. Hoje, irmãos, tem vários tipos de evangelho. Vários. O que tem de elementos falsos hoje, Paulo tinha naquele tempo. Mas o que tem, irmãos, de mentiras religiosas. Esses dias eu estava vendo no YouTube um elemento pregando numa igreja, um grupo ouvindo, bem mais pessoas do que aqui. Ele está falando sobre, tem esse negócio de morrer para o céu. Aquele versículo de João capítulo 14, na casa do meu pai há muitas moradas. Ele torceu completamente. Olha que coisa. Por quê? Porque tem vários evangelhos hoje. Tem o evangelho do livre-arbítrio. Tem o evangelho de uma fé falsa. Os irmãos podem perceber que quando o evangelho não é o verdadeiro, quando há uma dosezinha de mentira, Satanás não se levanta contra aquilo. Satanás não ergue um dedo contra a mentira, irmãos. Não. Toda luta do inimigo de Deus e da palavra dele é contra o evangelho. Ele não fica assustado se fulano de tal crê em eleição. Não. Satanás não fica assustado com isto. Ele tem medo do evangelho. Quando ele é pregado na glória de Cristo, o evangelho irradia a glória de Cristo, não o fascínio do homem. Então, hoje tem o evangelho humanista, que tudo visa o homem, o bem do homem, é o que ele quer ir para o céu, ele quer ir para o... Não, o evangelho não é isso.
O evangelho é aquele que mira a glória de Cristo, conforme Paulo fala em 2 Coríntios 4:4. Esse é o evangelho. E é esse evangelho que aterroriza o diabo e os homens. Porque humilha o homem. Quem é o homem? Nada. Então, queridos, quando pregamos o evangelho, nós estamos na defesa. A palavra grega aqui é apologia. É quando nós entramos para defender. Nós nos colocamos contra os inimigos. Vocês vieram para cá para atirar em nós? Ninguém atinge. Pode atingir o homem, pode atingir um Paulo, pode prender um Paulo, pode prender um Davi, mas não prende o evangelho. O evangelho é poderoso. O evangelho tem sua defesa. Ninguém pode contra o evangelho. Irmãos, quando Spurgeon estava pregando, um grande homem usado por Deus, muitas almas foram salvas no ministério de Spurgeon. Mas foi incrível, irmãos, o que ele sofria de ataques de pastores contra ele. Ele sofreu tanto que a enfermidade que o levou à morte, eu acho que ele morreu mais novo do que eu. Foi a gota, aquela enfermidade que dá nas juntas, que levou Spurgeon à morte. Mas dizem que no funeral dele foi colocada uma Bíblia em sua mão. E alguém levantou para falar sobre aquele homem que foi um grande defensor do evangelho. Ele se levantou para defender. Olha, se alguém tem medo do evangelho, não entre na causa. É por essa razão, irmãos, que eu não faço nunca empurrar alguém para o ministério. Porque se ele não foi chamado, ele vai negar o evangelho. Vai negar. Tem que ter o poder de Deus para defender algo tão glorioso, que é a causa desse evangelho santo. Você fica sozinho, você fica sob a mira de inimigos. Quem atacou Paulo, Spurgeon, não foram os incrédulos, foram pastores que o atacavam. Quem atacou Jesus? Foram os líderes religiosos. Eram homens assim. Paulo diz o quê? A igreja também está na defesa. Olha, vocês estão comigo nas algemas e na apologia. Está vendo aqui? Vocês são tão apologéticos como eu. Vocês estão na defesa. Em outras palavras, a igreja estava pronta a defender tanto. Se entrasse o herege dentro da igreja, a igreja dizia, não, vamos tirá-lo. Um falso pastor, tire, nós não queremos aqui. Um pregador disfarçado, eles tiravam. Nós estamos aqui na defesa daquilo que ouvimos. O que Paulo pregava era verdade. Em terceiro lugar, ele diz, na confirmação. Os irmãos estão vendo aqui? Defesa e confirmação. E é impressionante isto. A palavra confirmação aqui fala sobre ela indica que é algo legalmente garantido. Toda luta do diabo é para dizer mentira. É mentira. Isso não é verdade. Os irmãos lembram quando Jesus pregava a verdade? Os judeus pegavam pedras para tirá-lo. Não é isso que você está falando, não. Você é mentiroso. Odiava o Senhor até o ponto de levá-lo à crucificação. Sabe por quê? Porque Jesus, com a verdade, ele diz, pronto, o que eu prego é garantido, é confirmado. Quem pode me desmentir? Quem pode dizer que eu estou pregando a mentira?
Foi assim que ele se portou, tanto fora como dentro da prisão. Quando Paulo estava na prisão lá em Roma, chegou o Félix, um governador. Ele entrou. Ele queria ouvir algo de Paulo que agradava. Mas Paulo não pregou para agradar o grande, um homem, pensando talvez que ele pudesse tirá-lo da prisão. Não. Paulo ali mesmo, com algema, ele pregou sobre domínio próprio, sobre a ira vindoura. E teve mais outro assunto, dentro desse escopo. Aquele homem fugiu, caiu fora, não quis ouvir, com medo. Por quê? O evangelho tem fundamento, foi garantido, é a pura verdade, é a verdade que salva, que liberta o pecador, que tira da escravidão, é a verdade que se o homem recusar, ele irá garantidamente para o inferno. Não tem outra coisa, irmãos. Os irmãos podem perceber que toda falsificação, a Bíblia vai e desmonta tudo aquilo. Então, eles são participantes, a igreja era participante desta mesma comunhão. Eles estavam no mesmo espírito, eles eram juntos. Era uma companhia de elementos determinados. Era como soldados de Davi. Os irmãos podem olhar, o rei Davi foi o único rei que Deus levantou com ele homens que estavam dispostos a encarar o reino, defendiam o rei, batalhavam até a morte pelo reino. Nós somos assim. E querida igreja, eu quero lembrar a vocês, nós estamos sofrendo os mais terríveis ataques contra a verdade em nossos dias. E o grupo que temos é um grupo medroso, tem medo, fica tímido ou tem coragem? Vocês estão prontos a orar? Estão prontos a estarem conosco? Estão prontos a dizer não para o inimigo? Satanás quer fazer até com que aqueles seus mais próximas pessoas de vocês ataquem vocês, tirem vocês da meta. Quando vocês estão lutando pela causa, vocês se associam. Estamos juntos. Nós não estamos pensando no bem do pastor. Nós estamos pensando na causa do evangelho. É o bem dessa multidão que está ao redor de vocês, que estão indo para o inferno, e que Satanás não quer soltá-los, que a morte não quer desgrudar deles. Deus, somente Ele, tem o poder para libertar essas pessoas. Então, nós nos unimos, nós estamos juntos. O culto abriu a igreja, estamos juntos. Abriu o culto de domingo à noite, estamos juntos. Abriu o culto de oração, estamos juntos. Não importa, eu estou doente, mas eu vou estar lá. Ou eu não vou para o emprego, eu não vou para uma escola, eu não vou passear, eu não enfrento coisas para o meu bem. Então vamos enfrentar pela causa do evangelho. E aí, para terminar, ele diz: pois Deus é testemunha, versículo 8, da saudade que tenho de todos vós, no profundo afeto do evangelho. Saudade indica o quanto Paulo queria tê-los consigo. Puxa vida, saudade, né? Quando eu tive, especialmente esse período, eu tive que cuidar do meu olho, né? Quando a dona Nádia estava fora, eu queria que ela voltasse logo, porque eu estava só ali. Ela era muito importante para mim. Até quando eu ficava lá, e ela vinha para o culto, na escola dominical, o culto à noite. 2 horas que demoravam para passar. Eu queria que ela estivesse comigo.
Foi assim que Paulo pensou e tratou aquela igreja. Agora nós vamos passar para a segunda fase dessa introdução aqui. Paulo ora. Agora eu quero perguntar, uma igreja como aquela precisava de oração? Precisava que aqueles irmãos crescessem mais e mais? Precisava. Irmãos, a gente nunca chega a um ponto aqui na terra que nós estamos no auge. Não. Nós sempre estamos procurando sermos perfeitos, ser perfeitos, aperfeiçoar. Então, se você começou bem, a gente luta intensamente para que você continue progredindo. Vida cristã é progresso. Então, naquilo que você está indo bem espiritualmente, que Deus começou, deve você receber intensas orações da parte do pastor para que vocês continuem crescendo. Então os irmãos podem perceber que ser pastor não é brincadeira. Alguns gostam de pastor, ele prega ali na internet. Eu abro lá no YouTube, está aquele pastor, meu estilo. Mas o seu pastor não é ele. Seu pastor é o que está na igreja. É o que conhece você, que sabe suas lutas, que sabe seus problemas e que vai prestar contas diante de Deus a seu respeito. O pastor é esse. Não é aquele pastor da internet, não. Não é aquele telepastor. Não. É o seu que ele conhece. Esse é o seu pastor. Eu não falo por mim. Eu falo por qualquer um que entrar aqui, que realmente leva Deus a sério e sua vida a sério. Vamos lá. Para os versículos 9 até o versículo 11. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e sem culpas para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Que ponto final impressionante aqui neste parágrafo. Ponto parágrafo, né? Nós chamamos na gramática. A primeira lição aqui, irmãos, voltando para o versículo 9, ele fala, faço também esta oração. Os irmãos já perceberam que nós estamos sempre orando de modo errado? Nós sempre estamos orando a Deus que o Senhor abençoe fulano de tal. A irmã Rosa, por exemplo. Ou a irmã Rose. Abençoe. Mas essas irmãs já são abençoadas. Todo crente já é abençoado. Todo crente. E abençoado com toda sorte de bênçãos, conforme diz Efésios. Nós sempre abençoa. Nós sempre estamos pensando em finanças. Irmão. Fulano de tal está precisando. Nós sempre estamos pensando na comida que falta lá. Nós sempre estamos pensando em que mais? No emprego, na saúde. De certa forma, não é. Essas orações não são erradas. Né? Nós sempre devemos orar pelos irmãos. Mas Paulo não orava por isso, não. Paulo tinha em mente coisas eternas. Coisas espirituais. Eu sei que o irmão Antonino, ele tem passado dias difíceis com essa dor que ele tem na coluna. É bom que nós oremos por ele. Mas a oração verdadeira é para que ele aumente a sua fé. Que Deus lhe dê coragem para enfrentar as perseguições do diabo que vem contra um homem que quer andar com Deus. É assim com Jessé, com Jonatas, com Dona Nádia, com qualquer crente, querido irmão. Quando Paulo falou que orava, ele disse, faço esta oração. A palavra oração aqui não é a mesma palavra usada no versículo 4. Aqui é aquela palavra que indica o quanto Paulo estava perante Deus continuamente.
Esta palavra, irmãos, designa toda a oração. De que você não sai daquilo. Quando ele está falando daquela outra palavra, está no versículo 4, é uma entrada diferente. Tá? Mas aqui não. É a continuidade da oração. Aquela irmã está lavando louça, ela está orando. Está lavando roupa, está orando. Aquele irmão está trabalhando, o irmão Jailson, arrumando gesso numa casa, ele está orando. É a presença contínua com Deus. É que faz o crente todo momento orar. Tem um momento que você precisa entrar para a súplica, para interceder. Você tem que chorar. Aí é um momento especial. Tem um momento que você reserva um lugar próprio para você conversar com Deus. Ali você se desmancha perante Ele. Ninguém está vendo. Ninguém sabe. É você e Ele. Abre o seu coração. Fale com Ele. As suas lutas, suas dificuldades. Aí, por favor, fale. O Senhor gosta disso. Ele quer que os seus santos comuniquem com Ele. Fale com Ele. Reserva um tempo no seu quarto. Deixe as coisas de lado. Entra na presença de Deus. Visita o céu na presença do santuário. Faz essa viagem, continue todo dia. E fale com o Senhor suas lutas. Nosso problema é esse. Nós estamos tão confiando nos homens. Confiando no que fulano de tal que pode nos ajudar financeiramente. Abrir a porta de Nós não falamos com Deus. No caso aqui de Paulo, ele estava na prisão. Do lado direito dele um guarda. Do lado esquerdo dele um guarda. Como é que ele podia fazer isso? Ele orava todo momento. Senhor, abençoa grandemente a igreja de Filipos. De que maneira? Vamos para a oração dele. Olha o versículo 9. Que o amor de vocês aumente mais e mais. Aquele povo amava. O que é amor bíblico? Amor bíblico não é esse amor fragilizado que vem hoje. Todo mundo com beijinho e tchau, tchau. Não tem isso na Bíblia, não. Ah, que ambiente gostoso. Eu tenho amigos. Ai, que maravilha. Não. Aqueles homens e mulheres dentro da igreja amavam de que maneira? Eles amavam Deus. E eles tinham convicção do que eles criam. Tá? Esse é o amor bíblico, em que você se dá pela causa do Evangelho. Você quer demonstrar amor pelos seres humanos? Fale a verdade para eles. Fale. Não seja pobre, medíocre no viver. Nós temos, irmãos, conosco as responsabilidades. Rose tem Alice. É um ser humano. O Davi, meu filho, tem 2 filhos e Amanda. Responsabilidades. Nós temos vizinhos, parentes, amigos que precisam ouvir a verdade. Eu só posso demonstrar genuíno amor se eu comunico a verdade de Deus para as pessoas. Só. Caso contrário, eu não amo. Aquela igreja amava. E eles expressavam isto. Agora, Paulo diz que esse amor aumente. Olha, irmãos, na Bíblia só tem uma coisa que não vai aumentar. É a nossa salvação. Nossa salvação foi completa. Tá? Você foi salvo, pronto. Salvo da pena do pecado, do poder do pecado e será salvo da presença do pecado. Pronto. O restante tem que crescer. Crescer em santidade, crescer em amor, crescer na fé. Está vendo? Tem que crescer, tem que progredir. Nós estamos caminhando, irmãos. Eu sempre tenho falado. Nós estamos numa faculdade. A faculdade da graça. Quando Jessé fez faculdade,
Ele foi progredindo naquilo que ele estava estudando, até chegar à formatura. É sempre assim. Nós estamos numa faculdade, chamada Faculdade da Graça, onde você é provado, onde você é disciplinado, onde você aprende das Escrituras. A formatura é lá no céu. No dia de Cristo, você vai ser formado, tá? Você vai receber os galardões pelo trabalho seu. Então não tema, continue avançando, irmãos. Seja crente, não medíocre, não pasmado, não medroso, não com medo de morrer. Nós vamos morrer. Por que ter medo de algo que fatalmente vai acontecer? Então, queridos irmãos, sejam assim, corajosos, de oração, da palavra, ativos na obra. E assim que Paulo aproveitou, que esse amor não pare. Os irmãos já perceberam que algumas pessoas começam bem e depois param. Começam bem. Puxa, o pastor está falando isso aí vai ser uma bênção na igreja. Ele vai ser um motor de arranque dentro da igreja. Mas depois, começa a olhar para o lado, começa a olhar para o outro, começa a olhar o ambiente, começa vamos dizer assim, a queixar, essa igreja não ama, isso aí. Escuta, pare com isso, cresça. Não foi Deus que começou? E vocês cresçam. Cresça em quê? Vamos examinar. Primeiro, ele diz que o amor de vocês aumente mais e mais. Na minha Bíblia aqui está conhecimento. Eu creio que na Bíblia de vocês tem uma outra palavrinha que vem antes de conhecimento. Pleno. Parece que sim. Porque essa tradução de vocês é melhor do que a minha. Não é mero conhecimento, irmãos. É pleno. Eu enfatizo isso aqui, porque a palavra usada por Paulo aqui no original, ela traz esta preposição que indica que é algo que é superior. É a formatura da faculdade de Deus. Que vocês ganhem pleno conhecimento. Que o sol brilhe no conhecimento. Eu estou falando isso, irmãos, porque há um perigo muito grande hoje de conhecimento. Vida cristã é conhecimento. Quem negligencia os cultos não quer conhecimento. Você tem que estar na igreja. Não tem outro jeito. Vocês não fizeram a teologia. Vocês não foram para o seminário. A igreja é. A escola dominical. O culto à noite. A não ser que o pastor seja medíocre. Se ele não tem a Bíblia para dar, ele vai dar o quê? Culto não é mera emoção. Não é uma reunião para eu ficar entusiasmado, pulando, gritando, gesticulando. Não. O culto a Deus é um ambiente, é aquele momento de que eu posso ouvir a verdade. Ficar silêncio, apurar meus ouvidos. Nós somos discípulos. O pastor foi preparado para isso, para a pregação do Evangelho, para que vocês abram a Bíblia e ouçam. Esse é o propósito, irmãos. E durante a semana, devia ter culto todos os dias. E que o pastor trabalhe. Tá? Ele ganha para isso. Ele não ganha para ficar enfeitando a igreja. Ele ganha o seu salário para preparar o melhor para o povo. Tá? Mas nós não temos aqui. Alguém um dia falou, pastor, por que não tem mais culto? Porque não tem fome. Tá? Quando o povo tem fome da verdade, podia abrir a igreja todos os dias. Tá? E seria pregado. Mas não tem hoje. Nós, irmãos, damos a Deus essa partezinha assim do tempo. Vimos na escola dominical, acabou. Já fiz minha parte. Nós não queremos mais. Porque não tem fome. Não queremos ouvir da palavra. Mas, irmãos, o alvo é ter conhecimento.
mas um conhecimento que é pleno. Os irmãos sabem o que é pleno. Não é encher o copo até a metade. É para transbordar. Deixa eu falar aqui do outro perigo. O perigo de um conhecimento egoísta. Esse esse conhecimento que só me enche de soberba. Ah, eu conheço. Ah, eu creio em eleição. Eu creio nisto. É meu ponto de vista, é minha fé. Mas isso só gera orgulho. Conhecimento que não gera mais amor, ele é perigoso. Você está conhecendo letras e não o espírito da verdade. Não era isso que Paulo queria para a igreja. É pleno conhecimento. É o conhecimento que transborda seu coração. É o conhecimento que lhe dá a coragem, vigor, enche de amor. Irmãos, pleno conhecimento é o conhecimento adquirido da verdade no íntimo. Todo conhecimento. Com qual propósito? Com qual propósito? Veja o versículo, vamos voltar lá. Que o amor de vocês aumente mais e mais em pleno conhecimento, mas ele não para aí. E em toda percepção. O alvo do conhecimento é que os olhos abram. Eu tinha um amigo lá na Bahia, quando eu era adolescente, ele estava na igreja também, filho de um irmão que já está no céu com o Senhor, e ele estudou bastante, era muito inteligente. O pai empregou tudo, muita coisa, para que aquele menino pudesse ser formado, e ele formou em odontologia. Mas ele teve um problema na mente. O pai comprou tudo o que precisava para a montagem do seu local de trabalho. Mas ele tinha problema na mente. Ninguém tinha coragem de entrar ali para tratar de um dente com ele. Ele teve conhecimento, mas não teve percepção. Os irmãos percebem agora? O conhecimento e a percepção são duas coisas que se unem nesse caso. Quando eu fiz a cirurgia da retina, eu deitei naquela cama lá. E eles colocaram um pano aqui na minha cabeça, só o local aberto dos olhos, aplicaram anestesia. E eu me entreguei ao médico, Dr. Julian, para que ele pudesse fazer a cirurgia. Por quê? Ele tinha conhecimento e tinha também percepção. A ideia aqui, irmãos, é aquele conhecimento que traz um certo discernimento das coisas. O alvo é esse, que eu possa perceber. Então, é aqui, eu preciso de luz. É isso que Jesus fala. Se os teus olhos forem bons, ele diz isso, todo o teu corpo será luminoso. Os irmãos estão vendo aqui que Jesus fala? Ele diz, você tem conhecimento, mas é para que os olhos possam ver as coisas da maneira correta. Isso é de Deus? Isso não é. Isso aqui é coisa do alto? Isso não é. Está vendo aqui? A igreja faz, ou tem os crentes têm discernimento. E chamado percepção das coisas. Esta é a meta alcançada pelo conhecimento. Então, todo conhecimento que você tem, você diz, eu sou salvo. O pastor falou que eu sou salvo. Foi o pastor que falou. Não foi Deus que falou para você. Eu irei para o céu. Quem foi que deu? Foi o pastor que falou. Então foi o pastor, não foi Deus. Notem que conhecimento, quando vem por uma obra do Espírito Santo, ele enche o coração da pessoa. E ele faz brilhar os olhos da alma, que a pessoa vê. Você pode até ser uma pessoa que não tem
grande conhecimento teológico, mas você tem a base correta que faz sua fé avançar. Vamos lá. Se Paulo orava, era porque ele sabia que isso era feito por Deus. Eu estou orando, que Deus faça isso. Eu estou orando para que os ensinos possam ser colocados por Deus em seus corações. Seja Ele fazendo o trabalho, não eu. Eu já vi muitas pessoas com grande conhecimento teológico que não serviu para nada, se não for por obra do Espírito Santo. Eu tenho então, irmãos, eu vou pegar só um pouco disso aqui, porque meu tempo está acabando. Os resultados, vamos lá. Os resultados na vida. Eu vou mostrar os resultados de duas maneiras. Primeiro, eu vou mostrar ativamente. Dá uma olhada, versículo 10. Para que vocês aprovem as coisas excelentes. Essa é a forma ativa. O propósito é esse. Querida igreja, quero terminar essa parte aqui para mostrar para vocês o quanto nós precisamos avançar. Eu vejo hoje a mediocridade do evangelho, dos crentes hoje. Mediocridade. Tudo hoje é baseado no que eu sinto. Eu gosto disso. Me faz bem. Tudo hoje é na base do prazer sensual. Tudo. Comida, ambiente dentro de uma igreja, o que um pastor prega. Tudo hoje funciona na base. Eu sinto bem. O mundo procura isso. E os evangélicos modernos também procuram isso. Ninguém quer nada que desagrade assim. Todo mundo quer ouvir. Que palavra abençoada. Mas o alvo do conhecimento é para que aprovem coisas excelentes. Coisas excelentes. Como assim? Nós precisamos avançar. Sair da pobreza espiritual para avançar para uma riqueza espiritual. Não sei se os irmãos estão entendendo. Não estou falando nada de possessão aqui. Nada. Eu estou falando de crescimento para alcançar excelências. Para que nós, irmãos, saiamos da mediocridade. Como assim, pastor? Eu vou mostrar para vocês. Hoje nós precisamos, como sempre, de capacidade de discernir. O que você assiste na televisão? Você tem capacidade de saber se aquilo está ali levando a pobreza a mais miserável condição, ou está fazendo você avançar? Você consegue discernir o que é mentira e o que é verdade? Você consegue dizer, não, eu não quero isso. Eu não quero gastar meu tempo com mediocridade. Eu quero gastar meu tempo com coisas excelentes. Uma mulher crente, ela pode alcançar excelência? Pode. Isso aqui está me tornando uma mulher mais destemida, mais boa dona de casa, uma serva de Deus, que ama o marido, que cuida dos filhos, ou está me ligando ao mundo, está me tornando mais corajosa para seguir o mundo. Os irmãos estão percebendo que o conhecimento é para me dar percepção das coisas, para que eu aprove aquilo na vida. Eu gasto tempo com o quê? Eu gasto tempo com novela, com filmes. Eu gasto tempo com isto? Ou eu gasto tempo com a palavra de Deus? Gasto tempo na disciplina pessoal? Gasto tempo exortando meus filhos na verdade? Os irmãos estão vendo aqui? Era o interesse de Paulo, eu quero que vocês alcancem excelência. Aqui está um homem crente. Como é que ele pode chegar à excelência? Eu estou sendo um homem de Deus? Com que eu gasto tempo?
Eu gasto tempo com coisas passageiras. Eu vivo atrás só de mediocridade. Só ter grupo para amizades. Só ter comida. Eu não quero crescer em liderança, em ser um homem de Deus na minha casa, em governar a vida da minha mulher, de meus filhos, e ser um sacerdote na minha casa. Eu sou um homem de oração. Eu gasto tempo com Deus em oração. Eu posso ser uma bênção dentro da igreja, para a igreja, ou estou sendo medíocre? Os irmãos estão percebendo? Como a ausência da verdade no íntimo, como a ausência da luz no íntimo, me torna uma pessoa errada. Eu vou começando a acostumar com o mundo. Eu vou começando a rir das coisas do mundo. Eu vou começando a ver que aquilo que o mundo fornece é algo maravilhoso. Eu vou ilustrar para terminar. Eu vejo muitos assistindo às palestras de Cláudio Duarte para casamento, para família. Eu quero aqui dizer com clareza que quem aceita aquilo, diz amém para aquilo, é porque eu não tenho conhecimento, o pleno conhecimento que dá discernimento. Não tem. É um homem sensual, um homem sedutor, voltado para sexo. E muitos crentes não tem mais, diz amém, um homem de Deus, quando é um filho do diabo. O que nós estamos precisando hoje, irmãos? Não é esse pleno conhecimento? Claro. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos erga para coisas melhores. E nós vamos chegar lá, até a meta final. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos ficar em pé, irmãos.